Ver golfinhos trazia-me sempre um certo espírito de boa aventura. É uma experiência única e surpreendente para quem vê golfinhos em liberdade pela primeira vez. Mas quando se começa a ver muitas vezes, já deixa de ser o evento raro que começou por ser. Tínhamos uma regra a bordo que passou a funcionar. Podem-me acordar para tomar o pequeno almoço ou para ver baleias, mas não me acordem para ver golfinhos. Para mim, contudo, os golfinhos deixavam-me sempre um sorriso na cara. Todos os tripulantes têm alguma liberdade no kit de roupa que escolhem trazer. No meu caso, por uma questão de simplicidade, as minhas t-shirts eram todas iguais. Os meus colegas perguntavam-me como é que eu tinha sempre um aspecto tão lavadinho. Talvez por usar t-shirts sempre brancas, tivesse esse aspecto limpo. É que no barco não há duchas, só temos direito a 2 litros de água fresca para nos lavarmos e somente depois de lutar na cozinha como verdadeiras mães, ou seja, em apenas 3 dos 30 dias da regata, ou mais ou menos de 10 em 10 dias. Tirando isto, a higiene faz com toalhinhas úmidas e com muito pó talco, ou quando o tempo o permite, com o meu sistema favorito, duche de água salgada com baldes que recolhia no mar. Na terceira semana de viagem, quando chegámos aos trópicos, o calor era imenso. Foi nessa altura que começaram a aparecer também as primeiras chuvas tropicais, ou em inglês, squalls. Durante alguns minutos chove intensamente. De seguida, o mau tempo para, as nuvens desaparecem e o sol brilha novamente. Já estávamos há 3 semanas a tomar banhos de água salgada, quando de repente apareceu um squall. Como bons marinheiros que somos, assim que começaram as chuvas, fomos todos para o deck tomar duche de água doce com shampoo e gel de banho. Foi incrível tomar duche de água doce após tanto tempo a lavar-nos com água salgada. Se não fossem estas chuvadas, após um mês tínhamos tomado banho de água doce apenas 3 vezes. No ranking das experiências mais divertidas e marcantes, um outro episódio para mim incrível chama-se o Peeling de Spi. O Peeling de Spi é a substituição de uma vela-balão por outra vela-balão sem perder o andamento proporcionado pela vela. É uma manobra na qual um tripulante é içado para fora do barco até ao punho da vela para ir substituir as escotas principais por outras escotas temporárias. As escotas são os cabos que manobram as velas. Içamos a vela nova, já com as escotas principais no punho, e acabamos a manobra, baixando a vela que a primeira foi substituir. Todas as vezes que fizemos esta manobra, queríamos melhorar o tempo. A última vez que fiz, estabeleceu-se o recorde abaixo dos 10 minutos. Foi fantástico. Uma das vezes, ao fazer o Peeling de Spi, a história podia ter sido outra e corrido bastante mal. A vela onde tinha estado a mudar as escotas fora do barco 2 minutos antes, por uma falha de material, veio parar ao mar. Felizmente, eu já estava a salvo no barco. Ocasionalmente, as nossas velas danificam-se, por razões várias. Era importante estar sempre a vigiar pequenos furos que se poderiam transformar em grandes rasgos e, sempre que necessário, meter a máquina de costura a cozer os remendos. A tripulação revezava-se, mas tínhamos verdadeiros especialistas a bordo, na arte de cozer velas. Estávamos todos bem preparados para este tipo de coisas. A Clipper tinha-nos treinado para todas estas possíveis situações. Foram 4 semanas de treino, 4 níveis, 4 semanas no Solent, que fica a sul do Reino Unido, numa zona mítica junto à ilha de White. A Clipper não prescinde em garantir que todos os participantes têm um treino adequado para largarem numa regata oceânica. Foram cursos que me deixaram bastante surpreendido pelo nível de qualidade e organização. A forma como a Clipper olha para a segurança é incrivelmente meticulosa. Para que isso aconteça, nós não só treinamos constantemente manobras de salvamento, de homem ao mar, transferências de barco para barco, rotinas de segurança, como também fazemos cursos de segurança oceânica e cursos de sobrevivência no mar. Durante as 4 semanas, um boneco que pesava o mesmo que um adulto foi lançado ao mar para fazermos a mesma manobra até a exaustão. Abrimos balsas de salvamento em piscinas, treinámos como entrar para dentro dela. E a verdade é que isso nos preparava muito melhor do que apenas ver vídeos no YouTube. Havia quem afirmasse que ao longo desta travessia nunca conseguiríamos pescar nada. Isto porque o barco iria navegar sempre demasiado rápido. Na teoria, este pensamento tinha a sua razão de ser, mas na prática, os períodos de vento fraco criavam condições bastante favoráveis para a prática da pesca. Pescámos com um carrete montado no varandinho da alheta de bom bordo, fio de nylon de maior calibre e algumas amostras formaram a nossa armadilha fatal.
Se a velocidade do barco fosse inferior a 8 nós, lá ia a amostra para o mar, para tentarmos a nossa sorte ao currico. Na expectativa de conseguir ter um almoço diferente e também de fazer um brilharete, tentámos pescar logo que as condições o permitiram, mas logo depois de ter lançado a linha, fui chamado à proa para uma tarefa qualquer que demorou mais que o previsto. Por sorte ou por azar, o peixe mordeu, mas não estava lá ninguém para travar a linha no carreto. O peixe levou a melhor, não só para ele, mas como para todos os outros, porque ficámos sem linha e sem qualquer possibilidade de pescar mais dali em diante. Entretanto, com tantas milhas feitas de norte para sul, começámos finalmente a rumar para o oeste, para atravessar para o outro lado do Atlântico.